Estamos na Parashat Tzav, na porção semanal Tzav, no terceiro livro da Torá, tido por muitos como o livro mais importante e talvez o menos popular e menos compreendido da Torá. O livro do Levítico, um livro que fala de sacrifícios e que fala de sacerdotes. O nome Levítico, em português, provavelmente está relacionado à tribo de Levi, de onde descendem Moisés, Arão e Miriam. E dos três, a partir da família de Arão, nós também temos os Koanim, os sacerdotes. E por isso, esse livro também é conhecido como Torat HaKoanim, como o livro das leis sacerdotais. Das leis relacionadas aos sacerdotes. Porque na tradição judaica não havia, então, sacerdotisas. O que havia eram as esposas dos sacerdotes que davam à luz a sacerdotes. Porque era sacerdote não quem estudava para ser Cohen, mas quem era filho de Cohen, quem era filho de sacerdote. Por outro lado, na nossa tradição, no povo judeu sempre houve profetisas e profetas, reis e rainhas, sábios e sábias. Do lado das mulheres, a gente pode citar a profetisa Miriam, ou a profetisa Débora, por exemplo, a rainha Esther. Agora a gente sabe, depois da festa linda que a gente teve na semana passada, com quase 200 pessoas aqui na Betel, a gente tem que saber quem é a rainha Esther. E a sábia Brúria, que eu espero que vocês venham a conhecer. Nos nossos dias, nós não temos mais profetisas e nem profetas, e nem reis e nem rainhas. Mas nós temos sábios e temos sábias. Brúria, a grande sábia do Talmud, nos deixou um legado nos dias atuais. As rabinas, que se capacitaram e foram ordenadas para liderarem as suas comunidades. Contudo, as rabinas também herdaram de Brúria as dúvidas que tradicionalmente são impostas às mulheres na sociedade em geral. Apesar de ensinar 300 alachot por dia, assim está no Talmud, Brúria teve a sua reputação manchada quando foi exposta deliberadamente a uma tentativa de sedução por parte de alunos do seu marido, de Rabi Meir. Séculos e séculos depois, sombras parecidas pairam ainda sobre as rabinas. Serão elas capazes de lidar com pressões e tentativas de desqualificação por serem mulheres? Ou se não é mais assim, o que hoje então as impede de atuarem plenamente como líderes espirituais nas nossas comunidades? Bom, vamos deixar essas perguntas em suspenso e vamos continuar estudando outro tema da nossa Parashá, do livro do Levítico. O Levítico ele fala principalmente dos antigos sacrifícios em um tempo no qual nós não praticamos mais. Hoje não praticamos, aliás, há 2000 anos nós não praticamos mais sacrifícios de animais. Então, se a gente já não faz isso há 2000 anos, para que a gente precisa estudar os sacrifícios? Essa é uma pergunta que foi feita nos últimos 100 anos nas nossas comunidades liberais. Para que estudar sacrifícios? Talvez porque o fato de não serem mais praticados pode nos ensinar a lidar com os sacrifícios da nossa época, os sacrifícios modernos, que sim, ainda são praticados. Na Torá, os sacrifícios eram rituais da oferta de elevação, de purificação, de reparação, de ordenação e também de bem-estar. No passado, por exemplo, para se pedir perdão, você não chegava perto de uma pessoa e pedia perdão. Para agradecer, você não agradecia diretamente a ninguém. Para reparar alguma coisa, você não buscava a pessoa a quem você fez mal para reparar o mal feito. Você oferecia sacrifícios de animais ou pratos vegetais em um altar no templo, cujo fogo era mantido aceso
permanentemente. Essa era a nossa forma de conexão com Deus há mais de 2000 anos. No século XII, um grande sábio, o Rambam, Maimônides, ensinava no Moreh Nevuchim, no Guia dos Perplexos, o seguinte, que quando o povo de Israel recebeu a Torá, e com ele o mandamento de se dedicar ao serviço a Deus, que modelo os israelitas tinham para seguir? Como servirem a Deus? O Maimônides entendia da seguinte maneira: o modelo que os israelitas tinham para seguir era das nações entre as quais eles viviam. E essas nações ofereciam sacrifícios às suas divindades e também queimavam, além dos animais, queimavam incenso nos seus templos. E eram esses os ritos religiosos com os quais os israelitas do passado estavam familiarizados. Então, como se conectar com Deus? Talvez os sacrifícios não fossem a melhor maneira, e Maimônides diz isso. Ele fala que as orações e as bênçãos nos conectam de forma muito mais próxima e direta a Deus do que sacrifícios de animais. Mas como explicar isso para aquelas pessoas? Seria muito complicado, diz Maimônides, proibir o sacrifício e instituir imediatamente um modo de culto diferente, mais intelectual, como recitar orações e bênçãos, em vez de sacrifícios de animais. As pessoas ficariam chocadas se a gente dissesse para elas, olha, não pode mais fazer sacrifícios a partir de agora, Lecha Dodi, Hodul Adonai Kitov, não é? Baruch Atah Adonai, Boré Pri Hagafen. O que é isso? Que absurdo. No entanto, diz Maimônides, os sacrifícios deveriam ser transitórios, até que os judeus estivessem preparados para se conectar com Deus através dessas orações e dessas bênçãos. Nós podemos agora voltar ao primeiro tema e tentarmos lidar com ele de alguma forma, ou pelo menos introduzi-lo, tecendo um paralelo entre os ensinamentos de Maimônides lá no século XII, sobre sacrifícios e orações, e os desafios que nós temos hoje nas nossas comunidades. Durante séculos, os judeus viveram entre povos que só tinham homens como líderes religiosos. Seja o povo cristão, seja o povo muçulmano. Parafraseando Maimônides, instituir imediatamente um modo de culto igualitário, tendo por sacerdotes homens e mulheres, teria sido um choque muito grande. Como assim mulheres? Todo mundo tem homens dirigindo o serviço religioso. Por que nós, judeus, teríamos mulheres? Vamos devagar então, como diz Maimônides. Transições precisam de tempo. Então vamos começar. Há 400 anos, no século XVII, Asnat Barzani, uma mulher que vivia no Kurdistão, judia, sob o Império Otomano, foi considerada, recentemente, pelos acadêmicos, como a primeira rabina da história. Há 200 anos, no século XIX, a donzela de Ludmir, Hannah Werbermacher, foi, pasmem, a primeira e talvez a única rabina independente do hassidismo, em pleno século XIX. Em paralelo, em outro lugar, na Alemanha, Julia Ettlinger havia sido aceita como a primeira estudante de rabinato no Hebrew Union College, no seminário rabínico reformista. Mas o movimento reformista a impediu de ser ordenada rabina. Em 1935, Regina Jonas foi ordenada rabina de forma privada. Por quê? Porque os rabinos da época do movimento liberal na Alemanha não se sentiram suficientemente confortáveis em ordená-la rabina. Então, o presidente do conselho, presidente não do conselho, o presidente do seminário rabínico chamou ela numa sala e a ordenou de modo privado. Regina Jonas morreu em Auschwitz, em 1944. Mas antes disso, ela ensinou muita gente na Alemanha, quando os homens deixavam Berlim e outras cidades. Era ela que dirigia os serviços religiosos e que dava as aulas. Há 52 anos, em 1972, 52 anos, meio século atrás, Sally Priesand foi a primeira rabina ordenada num seminário rabínico nos Estados Unidos,
no caso pelo movimento reformista. Mas, calma, não é só uma coisa de reformistas. Em 74, Sandy Sasso foi ordenada rabina pelo movimento reconstrucionista. Lynn Gottlieb, em 81, pelo movimento Jewish Renewal, do rabino do Reb Zalman Schachter Shalomi, do qual faz parte o rabino Newton Bonder, da CJB, e eu também. Em 1985, a rabina Amy Eilberg foi ordenada rabina pelo movimento conservador, a primeira. No Brasil, se alguém se lembra, a primeira rabina foi Sandra Kochman, uma rabina de origem paraguaia, que hoje vive em Israel, cuida da área igualitária do Kotel em Israel há muitos anos, e ela foi rabina da ARI em 2003. Sandra foi ordenada pelo movimento conservador. Em 2009, Sarah Horowitz foi ordenada a primeira rabina ortodoxa. Em 2023, Kelita Cohen foi ordenada a primeira rabina brasileira no Brasil, pelo movimento reformista. E essa história, ela continua sendo escrita. A lista é muito mais longa do que eu passei para vocês hoje. Mas como diz Maimônides, vamos com calma. Eu só peço a presença divina que se acelere um pouquinho, depois de 400 anos, possa encerrar essa transição para a liderança rabínica igualitária. De modo que nós tenhamos o mérito de dobrarmos as lideranças espirituais aptas a dirigir orações e bênçãos que nos aproximem ainda mais de Deus. Shabbat Shalom. E com isso, homenageio a rabina, principalmente a rabina Regina Jonas, que é a grande inspiração para as rabinas dos tempos modernos. Shabbat Shalom.